Sem perca de tempo, eu quero convidar os irmãos a abrir uma referência bíblica no livro do tema que foi me formulado. Primeiro Evangelho escreveu Mateus, capítulo de número 25, versículo 6, diz assim a referência bíblica: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Isso daqui é o suficiente. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, antes de fazer a exposição bíblica da palavra do eterno Deus, eu quero dizer aos irmãos que eu vim aqui nesta noite em nome de Jesus. E estou debaixo da sua autoridade. Que desapareça o eu e apareça a glória dele entre nós. Eu quero louvar a Deus por esse tema que foi me formulado. Ainda a semana passada eu falava com a senhora, minha mãe. Ela é oriunda do estado da Bahia, e ela dizia comigo: pastor Geraldo, filho, tenho assistido você pregando nas plataformas digitais, mas uma coisa eu te peço: pregue mais sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia. Então, quando esse tema chegou ao meu coração, eu louvei e enalteci a Deus, porque é bem sabido que muitas igrejas fecham a porta para quem prega, para quem ministra sobre o arrebatamento. Mas a igreja que tem um encontro com Cristo, ela está 24 horas aguardando este dia. Esse texto sagrado que eu vos acabei de ler, primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus. É bem sabido que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Cada vírgula, cada pontuação, cada exclamação, cada palavra que você medita dentro da casa de Deus, na sua casa, no ônibus, no metrô, na rua e no trabalho, cada palavra não foi inspirada pelo homem, mas sim pelo próprio Deus. Deus, Ele é o dono da sua palavra. E o evangelista Mateus, ele faz menção do primeiro evangelho, escrito por ele próprio. Quem foi Mateus? Mateus, ele era conhecido como Levi. Ele morava na cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum fica nos confins de Zabulon e Naphtali. A distância de Cafarnaum para a cidade chamada Jerusalém é a cerca de 145 quilômetros. Quem habitava naquela cidade de Cafarnaum era Mateus. Se você for observar, segundo a biografia que ele mesmo escreve,
no capítulo de número 9, versículo de número 9 do seu próprio livro, ele vai dizer que um belo dia Jesus entrou na cidade chamada Cafarnaum, e que quando Jesus entrou, ele estava à procura dos seus primeiros discípulos, dos seus primeiros apóstolos. E Mateus, ele foi privilegiado, ele foi agraciado, porque Mateus não foi escolhido pelo homem, mas Mateus, ele foi escolhido pelo próprio Cristo para o seguir. Aleluia! A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Mateus estava no seu local de trabalho, em uma alfândega. Mateus, ele era cobrador de imposto, trabalhava para o Império de Roma, mas que quando ele viu a figura do Cristo, Jesus olha para Mateus, Jesus lançou uma palavra, e a palavra do Senhor foi essa: Mateus, levanta e me segue. A Bíblia diz que quando Mateus ouviu a voz do Cristo, ele se levantou, deixou tudo e passou a seguir a Jesus de Nazaré. Coisa boa é alguém que ouve a voz do Senhor e passa a seguir. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, não é por mérito nosso, mas é porque Jesus nos escolheu, Jesus nos vocacionou, Jesus colocou a chama do seu Espírito dentro da nossa alma. Eu não sei como é que você se encontra aqui nesta noite. Talvez você está triste, desanimada, cabisbaixo, mas eu tenho uma palavra profética ao teu coração, e a palavra é: levante a tua cabeça, porque o Senhor te chamou, o Senhor te vocacionou. A sua palavra é fiel e verdadeira sobre a minha, sobre a tua vida nesta noite. Mateus, ele escreve a fala do Cristo no capítulo de número 25 do Evangelho. É bem sabido que foi Mateus que escreveu essa leitura que eu li, mas quem proferiu esta palavra não foi Mateus. Quem profere esta palavra foi Jesus de Nazaré. Jesus está em cima de um monte chamado Monte das Oliveiras. Existem muitas pessoas ao seu redor. Alguns discípulos estão com ele. E Jesus começa contando-lhe uma parábola. E a parábola é acerca de 10 moças virgens. Então Jesus começa contando esta parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao que João Paulo Ferreira, a 10 virgens. E essas 10 virgens, elas têm um foco. Essas 10 virgens, elas têm um objetivo. Qual é o foco das virgens? Qual é o objetivo? O objetivo, o foco está no noivo. Só que para isso acontecer, deveria se marcar o tempo, o relógio, e esperar o noivo. Mas para que o noivo viesse encontrar com as 10 virgens, elas deveriam se preparar. E a forma que elas deveriam se preparar era com as suas lâmpadas, as suas lamparinas acesas. Então Jesus fala que eram 10 jovens virgens. 5 delas eram prudentes. Na sua Bíblia diz 5
loucas ou insensatas, porque 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes é porque elas estavam com as suas lamparinas acesas e elas se preocuparam em ter azeite de reserva, porque uma vez que o azeite acabasse, a lâmpada viesse apagar também. Mas quem tem azeite na botija, a lâmpada jamais vai se apagar. É por isso que no mundo espiritual Satanás está batendo cabeça e não entende o teu crescimento, porque que quando ele pensa que ele te derrotou, você ainda tem azeite na botija, a tua lâmpada permanece acesa. E eu estou aqui debaixo da unção de Deus para dizer: se prepare nessa noite, porque se a tua lâmpada estava se apagando, Jesus vai colocar azeite na tua botija e a tua lamparina vai permanecer acesa. Sabido que este azeite aqui, biblicamente, é um símbolo do Espírito Santo. Veja que a palavra já diz: Santo, Santo, Santo. Ele é santo, permanece santo, vive na santidade e requer de mim que faz outro santidade. Muitos têm perdido azeite porque anda pecando, anda falando, anda tocando aonde não é para tocar. Mas uma igreja que vive na santidade é o azeite do Senhor, se faz azeite. As prudentes se preocuparam em ter azeite de reserva. Aleluia. Eu quero abrir um ponto de interrogação para você que me ouve aqui e para aqueles que vão assistir este vídeo através das plataformas digitais. Como é que se encontra a minha e a tua vida diante do Todo-Poderoso? Se você está percebendo que a lamparina da tua alma está se apagando, não espere Jesus arrebatar a sua igreja para que você venha atrair a sua presença. O tempo de buscar, o tempo de se santificar não é amanhã, é hoje, é agora. A qualquer momento a trombeta vai soar e só vai subir aqueles que têm azeite na sua vida. Eu sinto Jesus distribuindo azeite sobre este lugar. Eu quero pregar debaixo do azeite. Eu quero viver debaixo do azeite. Eu vou subir no dia do arrebatamento cheio de azeite. Você nessa noite vem aqui para receber azeite, para receber a presença do Espírito Santo. Então recebe, adorando o azeite é símbolo do Espírito Santo. Azeite também é símbolo de prosperidade.
Se você fizer a junção azeite, Espírito Santo, tenha certeza que você será um homem, uma mulher, um jovem próspero. Você não vai pedir emprestado, você vai ter para emprestar. Você não vai andar de cabeça baixa, mas vai andar com a cabeça erguida, porque sobre a sua vida existe a mão do Todo-Poderoso. As loucas, disse Jesus, as suas lâmpadas estavam acesas, mas elas não tinham azeite de reserva, porque elas não sabiam a que hora o noivo ia vir, e se a lâmpada apagasse, elas deveriam ter azeite. Mas Jesus fala que essas 5 insensatas, elas não tiveram a preocupação em ter azeite. E o que foi que aconteceu? Aconteceu o quê? Demorou o noivo, tardou o noivo, e as 10 virgens adormeceram. E elas dormiam, porque o noivo demorou. E que quando elas estão dormindo, aí entra a referência bíblica que os irmãos escolheram como base do tema desta noite. E à meia-noite ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito, e o grito foi: aí vem o noivo. E quando as 10 moças ouviram a voz dizendo: o noivo está vindo, as 10 se prepararam e acenderam as suas lâmpadas. Por quê? Porque para encontrar-se com o noivo, todas deveriam estar com as suas lamparinas acesas. As prudentes estava com as lamparinas acesas e ainda tinha azeite. As loucas, que quando ouviram o grito, aí vem o noivo, elas olham para as suas lamparinas e elas estão não apagadas, elas estão se apagando. Só que elas perceberam que para que a chama viesse fluir, deveria ter azeite. Só que elas não se preocuparam em ter azeite. Pensa comigo, há mais de 2000 anos atrás, Jesus mesmo disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu deixarei um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Esse estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O povo olhava, os discípulos olhavam, não entendia, mas Jesus deixou claro: eu vou para junto do meu Pai, mas eu virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A igreja de Cristo está vivenciando o pleno século 21, debaixo desta profecia, debaixo dessa promessa. Jesus foi e disse que vai voltar, e muitos estão como as 5 virgens loucas. Não estão se preocupando no dia do arrebatamento, estão se embaraçando com os pecados, com os deleites, com os prazeres desse mundo, e estão se esquecendo que as suas lamparinas estão se apagando. Mas nesta noite, Jesus nos trouxe aqui
para trazer um despertamento espiritual. Sim, despertamento espiritual para quê, pastor João Paulo Ferreira? Para eu buscar mais, para eu jejuar mais, para eu meditar mais na palavra. Satanás luta 24 horas para tirar a presença de Deus injetado na nossa vida, mas Jesus te chamou, Jesus te vocacionou. Ele quer te preservar, não com pouco azeite, mas com muito azeite, porque a qualquer momento ele vai voltar e só vai subir aqueles que têm azeite na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando as 5 virgens perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando, elas disseram para as prudentes: dai-nos um pouco de azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes disse: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide depressa e comprai azeite. As 5 se levantaram e foram comprar azeite. Que quando foram comprar azeite, o noivo chegou e já era tarde demais. Aleluia. O noivo chega, entra dentro da casa e a porta é fechada. Churapor que neguesse, Joria Mahase que alá, por neguer e a churi miragai. Não espere a porta se fechar para você se santificar, mas a porta está ainda aberta. E quem é a porta, pregador? Jesus. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Mas um dia essa porta vai se fechar, e aqueles que tiver azeite na sua vida, comunhão com Ele, vai estar para sempre ao lado dele. Aleluia. Depois eu prego, vamos adorar a Ele. Porque na mensagem sobre arrebatamento, Jesus pode batizar, sim. Jesus pode renovar a sua igreja, sim. Jesus pode renovar a tua aliança, sim, nesta noite. A presença dele está neste lugar. Da santidade do Todo-Poderoso está nos 4 cantos deste santuário.
porta. De dentro da casa, o noivo dizia: eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. Vigiai. Paulo, ele fala com muita precisão, dizendo: as aflições deste mundo, elas jamais se comparam com a glória que há de ser revelada. E essa glória está para chegar. Alá, Pai. E que dia que vai ser, pregador? Que quando a trombeta do arrebatamento soar, esse dia vai chegar. Portanto, despertai-vos, a igreja, porque a qualquer momento esse dia vai. Soar da trombeta do arrebatamento. Não se prepare, mas esteja preparado. Agora deixa-me trazer a explicação do texto que os irmãos escolheram com base. Jesus contou uma parábola acerca de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Há mais de 2000 anos atrás, que quando uma jovem fosse atraída ou tivesse um relacionamento sincero com um rapaz e tivesse projeto de entrar em um matrimônio, preste atenção. Existia costume da época. E qual era o costume? No dia da cerimônia, que quando esta moça, essa mulher vinha se casar, ela deveria ter uma coisa que hoje é difícil. Pastor, eu posso rir depois que você falar? Pode, amém? E o que é que essa mulher deveria ter? Ela deveria ter 10 amigas. E essas 10 amigas deveriam ser virgem, moça pura. Pastor, por que é difícil? Porque hoje, pleno século 21, é como eu disse para um rapaz: meu jovem, o senhor está namorando? Ele disse: não, pastor, namorar está no passado. E eu disse: o que é então? Eu estou ficando. A moda agora é ficar. É por isso que quando Jesus voltar, muitos também vão ficar. Porque eu que quando eu me casei, claro que orei, mas namorei, noivei e casei. Tem aqueles que ainda usam anel de prata, folhado, e diz: vou deixar o ouro por último.
mas muitos estão ficando. Então, para encontrar uma jovem dentro da igreja pura, é difícil. Pastor, tu vai falar isso? Está na Bíblia, irmão. E há de mim se curvar, desviar da palavra de Deus. Então, na época passada, deveria ter 10 jovens amigas virgens. E essas 10 amigas, elas deveriam aguardar o noivo da sua amiga, com as suas lâmpadas acesas. O matrimônio da época não era dentro de um salão de festa. Não era. O casamento da época não era dentro da sinagoga. Também não era. O casamento da época não era dentro da casa da noiva. Também não era. E aonde que era a cerimônia do casamento? Era na casa do noivo. Só que, irmão Chaga, existia um cortejo. E qual era o cortejo? O noivo, aleluia. Olha só que pastor, coisa linda. O noivo vinha buscar a noiva dentro da sua casa. Eu não sei como vai ser o arrebatamento da igreja, mas oxalá que quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, você esteja dentro da sua casa, adorando a Ele e ouvindo esse sermão, porque o noivo vai voltar, e oxalá que Ele encontre a noiva adorando Ele. Glória a Deus. Então o noivo vinha buscar noiva dentro de casa. E o interessante é que quando você lê esta parte, e à meia-noite, ou perto da meia-noite, é porque o casamento da época não era às 17 horas, nem 20 horas, nem 21, nem 22. O casamento sempre era depois da meia-noite. Isso era o costume da época. Mas que quando o noivo deveria encontrar-se com a noiva, as 10 amigas puras deveriam ter azeite. E que quando entrava na casa do noivo, a literatura diz que as portas eram fechadas. Quem estava dentro não saía. E quem estava lá fora não entrava mais para dentro. É bem sabido que não precisa ser expert em teologia para saber que o noivo aqui, segundo a Bíblia, é a figura de Jesus. Não precisa ser expert em história para saber que a noiva aqui simboliza a igreja, que sou eu e é você aqui nesta noite. Jesus também falou no capítulo de número 24 de Mateus, versículo de número 36, dizendo que o dia e a hora nem os anjos, nem Ele próprio sabe, mas unicamente Deus sabe o dia do arrebatamento. Jesus falou dizendo que como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que eles não perceberam. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus disse: da mesma forma vai ser a minha vinda. Muitos estão comendo, bebendo, se embriagando, mas eu estou às portas.
Eu estou voltando. Os sinais estão acontecendo. Dia após dia, debaixo do nosso nariz. Isso é o que? Jesus querendo trazer despertamento espiritual para a sua igreja. Jesus está voltando. Mateus disse que quando ele vier, vai aparecer no céu um sinal. E o sinal é a figura de Jesus vindo nas nuvens. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira epístola, Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16. Ele falou que o Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E ele mesmo fala no quarto evangelho, escreveu João, capítulo de número 14: não se turbe os vossos corações, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for preparar um lugar, eu voltarei outra vez, para que aonde eu esteja, esteja aí vós também. Querendo Satanás ou não, mas a profecia está de pé. E a qualquer momento o noivo vai vir para encontrar com a noiva. Na época passada, pelo incrível que pareça, a expectativa maior não estava na noiva, estava no noivo. Na época passada, era a noiva que esperava o noivo. E hoje, século 21, usando a linguagem do matrimônio, hoje é o noivo que espera a noiva. Hoje, pleno século 21, falando sobre matrimônio, a expectativa não está no noivo, está na noiva. Você quer ver? Que quando uma noiva entra dentro de um buffet, salão, até mesmo dentro de uma igreja para o seu matrimônio, todos dentro da casa estão de olho na noiva. Todos querem ver como é o penteado da noiva. Todos querem ver o andar da noiva, o sapato da noiva, a maquiagem da noiva. Todos querem ver o andar da noiva, porque o foco está na noiva. Trazendo para um caráter espiritual, o noivo chamado Jesus também está de olho na noiva, que sou eu e que é você. Ele está olhando 24 horas para você. Ele está te vendo como é que você se comporta dentro da casa dele lá no mundo, porque ele conta com santidade e com zelo na sua presença. Não, pastor, Jesus não está me vendo. Tu pensa, ele vê tudo. Para aqueles que faz barganha com a palavra do Cristo, vão ter uma grande decepção no dia do arrebatamento, porque vai ficar. Para aqueles que pregam bonito e não vivem aquilo que prega, vai ter uma grande decepção,
vestimenta diante do noivo? Como é que está as tuas vestimentas diante do noivo? Como é que você tem se comportado na presença do noivo? Não sei, mas ele é um noivo. Jesus de Nazaré. Ele está aqui, conhece a minha e a tua vida aqui nesta noite. As 5 loucas e as 5 prudentes, as 10 adormeceram. Por que adormeceram? Porque esperou o noivo chegar e ele não veio. Preste atenção aqui e já concluo a minha participação. Hoje é dia 22 do mês 8, mês de agosto, do ano de 2020. Diga aí, 2020. Eu vou falar aqui o que aconteceu e você vai lembrar rapidamente. Parece que foi ontem, mas já tem 5 anos o que eu vou falar. No ano de 2015, para ser bem preciso, dia 17 do mês 12, mês de dezembro, foi notificado durante o dia inteiro nos telejornais que o aplicativo WhatsApp, pastor, o WhatsApp é aquele que você fala zap zap. Quem tem zap zap aqui? Olha, esse irmão que é ligeiro. Tem uns que nem levantam a mão. Pastor, é pecado? Depende da forma que tu usar. Mas fala sério, quem tem zap zap? Olha aí, tá vendo? Melhorou. O que foi que aconteceu? Pastor, tu me deixou confuso. O que é que tem a ver arrebatamento, o noivo, a noiva e esse negócio de zap zap? Vai vendo aí. No dia 17 do mês de dezembro do ano de 2015, vai fazer 5 anos atrás, foi notificado que o aplicativo iria sair do ar durante 48 horas. Ou seja, durante 2 dias não iria ter mais o aplicativo. O que teve de pessoas dentro da igreja preocupado foi um número grande. Muitos diziam, como é que eu vou comunicar com fulano de tal através do grupo? Alguém dizia, como é que eu vou marcar a minha agenda? Porque eu vou ficar 2 dias sem zap zap. Porque é uma vergonha o que eu vou falar, mas é. Hoje os cristãos, alguns têm trocado as plataformas digitais. Aliás, têm trocado a Bíblia pelas plataformas digitais. Muitos têm ficado mais tempo nos aplicativos do que nas coisas de Deus. Mas vamos lá. Era para ser 48 horas sem o aplicativo. Só que o aplicativo ficou fora do ar 13 horas. Diga comigo, 13 horas. 13 horas. Agora aqui entra a parte mais interessante. Era para ficar 48 horas, 2 dias. Mas só ficou 13 horas. E o que eu vou falar aconteceu comigo. Que quando o aplicativo voltou, muitos não perceberam que o aplicativo tinha voltado. Eles estavam esperando a hora de 24 horas, mas o aplicativo voltou antes.
O que eu quero vos dizer com esta fala: Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E Ele a qualquer momento pode voltar. Mas antes daquilo que eu e você pensa ou imagina. Eu não sei se você sabia, mas cada vez que um cristão entra em óbito, é Deus arrebatando para si. Portanto, não brinque com Deus. Não viva uma vida de qualquer maneira, mas viva uma vida de sinceridade. Deus, Ele é santo. Deus jamais vai apoiar o teu erro, mas Ele a todo tempo está nos exortando. Você lembra do rei chamado Ezequias? Deus disse: põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer. Deus não queria que ele morresse com a sua casa desconcertada. O Senhor morreu na cruz por mim e por vós outros, com um só objetivo. E qual é o objetivo? De um dia nós estaremos para sempre ao lado dele. A minha palavra de gratidão, pastor Geraldo, a todos os irmãos aqui presentes. E depois, se você quiser ouvir este humilde sermão, estará disponível na nossa página oficial no Facebook, João Paulo Ferreira, como também no nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. Que Deus o abençoe. Amém?